Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Caco Rocha, Sérgio Rocha ou Suvassa Das. São os meus nomes, logicamente. Então, é, eu queria falar aqui, veja só, esse vídeo aqui não tem nada de vídeo resposta ao Rivanildo, mas fazendo uns esclarecimentos com base num vídeo que eu assisti de uma live que ele fez. Eu até comentei lá, ele chegou a vamos dizer assim, a interagir lá, responder, mas eu acho que ele não entendeu muito bem. Ele estava fazendo um vídeo, ele fez uma live que ele faz sempre lá no canal dele lá, que Deus o abençoe. E ele estava fazendo uma live na qual ele estava falando sobre algumas coisas, né? Vocês sabem que ele está numa cruzada aí contra os ateus que há bem pouco tempo atrás eles estavam mais, assim, vamos dizer assim, mais interativos, agora já não tanto, né? É lógico, houve uma ruptura entre os entendimentos e essas questões aí são particulares deles, né? A gente já rendeu os vídeos que tinham que render, então Rivanildo está nessa cruzada aí, né? Assim como ele passou um bom tempo, vocês sabem disso, eu mesmo fiz vídeos e tal. Então, ele estava falando de um vídeo de alguém que estava falando sobre deuses que nasceram em 25 de dezembro. E na lista desses deuses que nasceram em 25 de dezembro estava Krishna, que é Deus, né, para os hindus. Inclusive a palavra Krishna tem dois significados. Um dos significados é o todo atrativo, porque seria Deus, né? Tanto é que os hindus chamam a suprema personalidade de Deus. Muitas pessoas acreditam que os indianos ou são como os católicos que adoram vários deuses. Os católicos talvez possam até não se atentar para isso, mas eles adoram vários deuses também. São Francisco, Nossa Senhora, os semideuses, como os indianos dizem. Inclusive a escritura indiana diz. E uma coisa interessante, e aí eu já volto de novo, é que a escritura indiana ela nos alerta para não adorarmos semideuses, e sim para respeitá-los, porque eles são, vamos dizer assim, estão numa categoria muito acima de nós, seres humanos comuns, né? Ou seja, são outras pessoas ou pessoas mais elevadas, tanto espiritualmente como materialmente, né? Dependendo das categorias. Isso tem muitas camadas para a gente compreender isso, mas de uma forma bem mais tranquila. Então, esses semideuses estão acima de nós, seres humanos comuns, né? Então, por isso eles devem ser respeitados, mas não adorados como se fossem deuses. Mas na cultura popular as pessoas adoram, todo mundo tem um deus na sua casa, ou vários deuses que adoram. E isso aconteceu com o povo de Israel. A Bíblia está recheada das vezes em que Deus pede para que essas pessoas parem de adorar, e que Israel é pecador porque está adorando deuses vamos dizer assim, das regiões ou dos países ali ao entorno, ou das quais Israel tinha conexão. Então está bem claro, né? E eu já disse algumas vezes em que o povo israelense, ou israelita, ou os hebreus antigos, né? Israelense não, que israelense é para agora, tá? Paga essa parte. Então, os israelitas ou os hebreus do passado, ou aquele conglomerado de outros povos, eles eram enoteístas. Né? Enoteísta é quando você reconhece os outros deuses, adora um deus maior, o seu deus, ou vamos dizer assim, o deus mesmo, mas reconhece a existência de outros deuses. Os hebreus do passado, os israelitas, eles não só reconheciam, como adoravam nos seus próprios territórios. Tá? A Bíblia está recheada disso.
né? Então, voltando. Aí o Rivanildo estava nessa cruzada. Então ele pegou um vídeo de uma pessoa que eu acredito que seja algum ateu daqueles que ele tinha interação no passado, e esse vídeo falava de deuses, de vários deuses e tal, e, como eu disse, incluía Krishna como se tivesse nascido no dia 25 de dezembro. Isso, e eu não estou dizendo que como eu falei, não é um vídeo resposta para ele, apenas uma informação complementar e um esclarecimento, porque isso faz parte da minha vida, né? Vocês sabem disso, já disse aqui, desde que eu comecei a gravar vídeos aqui no YouTube, eu sempre deixei claro aqui, repeti diversas vezes essas minha origem e tudo, e eu tenho orgulho, assim como qualquer pessoa deve ter orgulho das suas origens. Você não deve ter orgulho de certas coisas terríveis que podem ter sido executadas por pessoas e tal, mas você não pode ter vergonha das suas origens a ponto de você querer fingir que não existe, né? Não. Para mim é orgulho, né? O problema de vocês não são os brasileiros, por exemplo, a maioria tem raízes na África, na Europa. Os brasileiros não nasceram nas terras hebraicas, não nasceram. Então, vamos lá. E ele falando, aí chegou a parte em que ele diz lá os deuses que vão nascendo, Mitra, não sei o quê. Então é um recheio de coisa. Aí fala de Krishna, né? Aí ele tem, lógico, porque ele não tem familiaridade com o idioma sânscrito, hindi, sindhi, essa coisa toda. Então ele não pronuncia os nomes correto, e aí ele vai falando lá de que Krishna nasceu, aí ele fala de Jamastami. Aí quando eu falo sobre isso, quando eu escrevo lá, eu falo, olha, há um erro, aí ele fala assim, não, mas aqui está na Wikipédia, e a Wikipédia, tipo assim, a Wikipédia ela é um instrumento que ela não pode ser levado a sério 100%. Ela carece de ser também analisada. Por quê? Porque são colocados por pessoas. Várias pessoas acessam algumas páginas da Wikipedia e vão colocando coisas lá. Talvez vocês não saibam disso, mas é assim também que funciona. Wikipedia é como o Talmud, é como se fosse um livro de acréscimo, né? Você vai colocando coisas. Pessoas colocam coisas incorretas, talvez mal intencionadas ou talvez sem conhecimento, né? Aí ele fala, a Wikipédia tá lá, e eu tentei mostrar para ele, que eu falei, não, tô falando aqui, quem tá falando para você é um cara que sabe do que tá dizendo, porque participa disso, faz parte da sua vida, né? E aí eu disse, não, Krishna não nasceu em dezembro, 25 de dezembro. O Krishna nasceu ali, o aniversário de Krishna, ele acontece entre agosto e setembro, né? Chama-se Jamastami, ou seja, o nascimento de Krishna. Jamastami. Esse Jam é de nascimento, né? Então, a palavra Jamastami é uma junção de algumas outras palavras, né? Então, aí eu expliquei para ele que o nascimento de Krishna ocorre porque o calendário Vaishnava, a palavra Vaishnava significa servo de Deus, né? Servo de Deus. Então esse calendário ele funciona assim. Então o nascimento ele é lunar, né? Então ele pode acontecer, por exemplo, só dar um exemplo. Aqui em Brasília, Jamastami pode ser, por exemplo, o próximo Jamastami é dia 6 de setembro. Ele vai do dia 6 até o dia 7. Então, 24 horas dura o Jamastami. Ele pode ser dia 6 aqui em Brasília, e lá em Portugal, por exemplo, lá em Lisboa, pode ser dia 7, ou seja, aqui vai de 6 a 7, lá vai de 7 a 8. O calendário é lunar, né? Pode ter essa variação de país para país, de local para local, e assim sucessivamente. Então, o Jamastami, este ano, em 2023, ele será
do dia 6 ao dia 7 de setembro. O Jamastami de 2022 foi do dia 18 a 19 de agosto. Então, ou seja, nunca houve um tempo, nunca houve um dia em que o Jamastami foi comemorado em dezembro. Nunca houve. Né? Krishna nunca nasceu em dezembro. Aí ele começa a falar, e aí tem toda aquela outra conversa. Olha, os deuses que nasceram em 25 de dezembro e nasceram de virgem. E aí eu coloquei lá, Krishna não nasceu de uma virgem. Krishna foi o 8º filho. Né? Krishna foi o 8º filho, ele não foi o primeiro filho. Então jamais poderia ter sido fruto de uma mulher virgem. Até não sei de onde tiraram essas coisas, assim. Até porque naquele passado é uma coisa que a gente tem que ter bastante cuidado. Né? Uma vez, eu só complementando mais o assunto aqui, eu lembrei aqui, eu fui falar de nascimento, lembrei que uma vez eu estava no Facebook, num debate. Não, na verdade eu entrei no debate porque eu me senti um pouco ofendido. Tinha um religioso lá, evangélico, falando que Krishna era pedófilo porque ele havia lido num documento, num livro desse, que Krishna ficava na floresta dançando com garotinhas de 13, 14, 15 anos. Krishna tinha 16 anos quando ele estava brincando na floresta com essas moças, dançando na floresta com essas moças. A gente fala floresta por quê? Porque era uma região rural. Então ele estava brincando com essas mocinhas lembrando que todas essas mocinhas, assim como no mesmo acontecia e que está recheado dessas mesmas informações na Bíblia, as mocinhas, ou assim que elas completavam, isso foi até bem pouco tempo, tá? Lembrando que os judeus viram adultos com 12, 13 anos, de acordo com sua cultura. Então, até bem pouco tempo atrás, pessoas adultas, velhos, reis, lordes, e casavam com mocinhas novinhas. Assim que elas menstruavam, estavam prontas para casar, viravam mulheres e casavam-se, davam-se mulheres em trocas de acordos comerciais, davam-se mulheres em troca de acordo, isso na Europa, bem pouco tempo atrás, né? Davam-se as moças para pacificar reinos, né? Para acordos comerciais entre reis e outros reinados, para apoios bélicos e coisas parecidas. Né? Então bastava que aquela mulher menstruasse para que ela virasse de fato uma mocinha, virasse realmente uma mulher que estivesse pronta para casar. Isso era um entendimento que não se tinha de adolescência e coisas parecidas que nós temos hoje, né? E que nós fomos, graças a Deus, evoluindo para essas coisas. Né? Então, naquele tempo, as mulheres casavam muito cedo, pariam muito cedo, né? Envelheciam também muito cedo. Vocês sabem que uma pessoa com 40 anos, há bem pouco tempo atrás, era uma pessoa já velha, né? sem condições algumas, de diversos fatores, de muitas guerras, muitas batalhas, muita labuta e diversos outros fatores, muitas doenças que adquiriam cedo demais, pegavam várias doenças, curava uma, já pegava outra, era terrível, realmente era bastante terrível. Então, esse evangélico estava falando, e aí eu entrei nessa coisa explicando para ele que não, que assim como a Bíblia diz que uma moça, né, usa a palavra lá para almar, né, para falar que a moça, e basicamente era isso, quando a menina estava já menstruou a primeira vez, ela já estava pronta para casar, já era uma mulher apta para casar. Eu acho que ali se desconsiderava o tamanho, o porte físico dessa mulher. Então, quando ela demorava muito, porque a menstruação pode vir ali dos 12, tem mulheres que chegam até os 15 anos para poder menstruar pela primeira vez, né, e por aí vai. Então, era basicamente essa informação que eu estava tentando passar para esse religioso nessa época, nessa questão. Então, Krishna nunca nasceu
de uma virgem, que ele era o oitavo filho, né? Ele era o oitavo filho. Tem um livro aqui, esse livro aqui, na verdade, ele é o resumo da escritura, isso chama-se Krishna Book, está traduzido para português já, inclusive, esse aqui, e aqui fala sobre várias coisas, sobre o porquê que Krishna veio, quando ele nasceu, o que aconteceu, por que ele foi trasladado de um lugar para outro, transportado, na verdade, pela família para um outro lugar para ser protegido do próprio rei, que era seu tio. O rei recebeu uma profecia, e essa profecia dizia que o filho que o oitavo filho da sua irmã, né, ela de fato, assim, de fato ela não era a mãe de Krishna, não era a irmã do rei, ela era a prima do rei, mas havia essa consideração, como existem até hoje, né? Então ela era tratada como irmã, ela era irmã do rei, então irmã. Então, mas o rei não só aprisionou ele durante uma cavalgada, uma caminhada, né, um passeio de carruagem, ele ouve uma voz, existiu uma profecia, essa voz diz que o filho dele iria matá-lo. E aí ele quis matar a irmã ali naquele exato momento. Aí o cunhado, marido da irmã, foi lá e disse para ele que não, né? E fizeram um acordo, falou, não faça isso com sua irmã, não mate a sua irmã, tal, é uma profecia e tal, vamos fazer um acordo, então todos os nossos filhos que nascerem, a gente vai entregar. Mas mesmo assim ele colocou o casal na prisão, e todos os filhos que nasciam eram entregues a ele, e ele matou todos os 7 primeiros, mas quando chegou o momento do oitavo filho, houve uma reviravolta, e eu não vou contar aqui porque não é só esse o objetivo, né? Eu não vou contar, não é para contar sobre isso. Então, Krishna sobreviveu, foi levado para um outro local onde ele foi criado, trocado por Maya, né? Yoga Maya. Maya quer dizer ilusão, ou seja, era uma personificação que fez com que o rei ficasse achando ali que ele iria conseguir matar aquela oitava, enquanto Krishna mesmo crescia em outro local, né? E lembrando que essa história é muito mais antiga do que a história bíblica, é uma história que remonta a mais de 5.000 anos. Né? As escrituras remontam a mais de 5.000 anos atrás. E a arqueologia, embora não se saiba muito no Ocidente, mas a arqueologia indiana tem crescido bastante, inclusive encontrando uma cidade que seria a cidade que Krishna chama-se Dwaraka. Né? Dwaraka significa 2 portões. Né? Esse Dua é como o nosso 2, Dwaraka, 2 portões. Então, a arqueologia encontrou essa cidade tal, que estava submersa e tal. Então, voltando. Então, Rivanildo fala, e eu tentei falar para ele no chat ali essas informações, mas ele não absorveu muito bem. Como eu disse, aqui não é vídeo resposta para ele, mas é um vídeo para um esclarecimento de uma coisa que as pessoas começam a colocar, ou seja, ou aqueles que são cristãos, mas que querem atacar algumas datas, algumas coisas, ou querem atacar a Igreja Católica ou qualquer parecida, ou para aqueles que querem atacar o cristianismo como um todo. Então eles começam a fazer, aí pegam livros sumerianos, Epopeia de Gilgamesh, Enuma Elish, e aí pegam o Popovu aqui dos maias, e vão pegando as datas e querendo fazer conexões entre datas, e solstício de verão, solstício de inverno, que era o solstício de inverno, dava realmente no 25 de dezembro, tem toda aquela coisa, e fazem essa mistura, essa mescla, para poder realmente continuar atacando
as religiões e falar, olha, essas datas aí que vocês comemoram são pagãs e são datas que várias regiões ou vários povos, vários cultos seguiu mesmo. Não, não, não. O calendário hindu não mexe com o calendário cristão, não bate. O calendário dos muçulmanos também não batem com datas e de outras religiões, que não são tão grandes ou não tão, vamos dizer assim, divulgadas, também religiões dos povos indígenas, né, povos autóctones de várias partes, como os próprios aborígenes, que têm seus cultos, e não tem o povo maia, o povo olmeca, asteca, todos com calendários que não tem nada a ver com o calendário cristão, que tem suas datas, mas que essas pessoas foram descobrindo o poder ou a conexão que nós temos com o Sol, com a Lua, os efeitos que causam. Você sabe que a Lua causa os efeitos das marés e todas aquelas coisas, o Sol na agricultura, a Lua na agricultura, e todas essas coisas, né? Então fazem parte, não são calendários que um estava copiando o outro. Krishna não nasceu nessa data, como eu disse, esse ano comemora-se o Janmashtami no dia 6 de setembro. Eu já vi Janmashtami no dia 18 de dezembro, por exemplo, que é o dia do aniversário da minha esposa, né? Nós, como ocidentais aqui, comemoramos nessa data. Eu posso comemorar, eu comemoro meu aniversário em data que pode dar uma data diferente, se eu for seguir o calendário Vaishnava, né, o calendário que é com base no calendário lunar, então dariam datas diferentes. Né? Então não tem nada disso, não tem virgem. Como é que uma pessoa que nasceu, o 8º filho, pode ter nascido de uma virgem? Né? Então, como eu disse, nem todas as informações que estão por aí elas estão corretas. Ou seja, qual é a melhor forma de eu saber sobre o judaísmo? É procurar entre os cristãos ou entre os judeus? Entre os judeus. Qual é a melhor forma de você procurar entender sobre hinduísmo ou sobre as diversas religiões ou ramificações? O hinduísmo é como o cristianismo, tem diversas ramificações. Só no Brasil são milhares e milhares de denominações cristãs evangélicas, além de outros catolicismos ou de outros cristianismos, anglicano, igual o rei criou a igreja anglicana porque ele queria fazer as coisas do modo dele, queria casar queria fazer do jeito dele, né? Então criou a própria igreja, né, para não depender e criar, defender suas próprias regras, os seus próprios objetivos. Então, assim como eu disse que os cristãos adoram diversos deuses, como popularmente os hindus também adoram diversos deuses, isso acontece. Faz parte da cultura popular. Mas quando nós vamos buscar realmente, se nós fôssemos seguir a Bíblia, realmente não existia o cristianismo tal qual ele é. Primeiro, até começando pelo fato de que o próprio Cristo não criou o cristianismo. O cristianismo é uma formatação paulina. Você não tem para onde fugir, não tem como escapar, não tem como fugir disso. Paulo foi formatando isso e dando corpo a isso. Né? Isso é como o padre George Lamaitre, que foi o precursor, ele foi o formatador da teoria do Big Bang, que é a teoria mais aceita, mas não significa que o Big Bang é a única teoria. Né? Eu tenho um livro aqui do Simon Singh, chama-se Big Bang, e aqui ele vai falando, é um livro muito interessante. Simon Singh é um cientista, só pelo sobrenome dele já dá para ver que ele tem um pezinho lá na Índia, né, de alguma origem. Então esse livro aqui, ele é muito interessante, ele vai contando uma história desde o início
até a gente, apesar do nome ser Big Bang, até a gente chegar nessa formatação de Big Bang, mas aqui fala sobre as outras teorias que existem sobre vamos dizer assim, a criação do universo, a formação do universo. Existem outras teorias, mas a mais aceita pela maioria dos cientistas é a teoria do Big Bang, é a mais aceita. Existem outras teorias. Eu já até fiz um vídeo aí que tem falando sobre essas teorias, dando o nome delas. São várias, se eu não me engano, são 9 e vai se formatando mais. É normal, né? Então, mas essa é a mais aceita, é a que mais se parece com uma coisa que poderia ter formatado, ter existido, criado esse universo. Então, assim são as pessoas, são as culturas, são os povos, né? E é lógico que a gente sabe que existe vamos dizer assim, uma forçação terrível, e que não é de agora, isso aconteceu desde da idade, antes da Idade Média, inclusive, de se tentar colocar o cristianismo como a única religião e verdadeira. E dentre os cristãos existem aqueles que dizem que eles são únicos e verdadeiros, né? Testemunho de Jeová, Adventista Sétimo Dia, não sei o que, pentecostal de não sei da onde, neopentecostal não sei de onde lá, é quadrangular, é redondo lá, e por aí vai. Então são diversas as linhas dentro do próprio cristianismo que querem tomar para si como se fossem as verdadeiras igrejas. Os católicos, alguns mais fanáticos, dizem que a única e verdadeira igreja é a Igreja Católica, é a Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo. E Nosso Senhor Jesus Cristo, de acordo com a própria Escritura, não criou nenhuma outra coisa. Fica bem claro que parece que ele queria dar uma ajeitada no judaísmo daquela época e não criar uma outra religião, que acabou acontecendo por um motivo ou outro, acabou acontecendo e criou-se religiões e mais religiões, e aqueles povos já tinham outras religiões. Jesus conviveu com vários povos de religiões, pensamentos filosóficos diferentes. Ele conviveu com essas pessoas, mas a gente não tem nenhum relato de Cristo condenando ou, vamos assim, apontando o dedo para essas pessoas, dizendo que o seu lugar é no inferno diretamente. Ele tinha mais birra de escribas e fariseus do que qualquer outra coisa, que eram pessoas religiosamente falsas, ideologicamente falsas, essas pessoas eram. Aí Cristo desce a marreta neles, hipócritas, raça de víboras, e dentre outros xingamentos. São xingamentos, não chulos, como nós costumamos nos referir às outras pessoas, mas são xingamentos, são adjetivos pejorativos que Cristo atribuía a essas pessoas exatamente pelo fato delas serem como eram. Então, basicamente era isso que eu queria colocar aqui para vocês, falando que não é vídeo resposta para ninguém, mas um complemento de uma informação que falta, e eu digo que é também por falta de conhecimento desta área, ou dessa cultura, desse povo, né? Porque as pessoas às vezes falam muito de culturas de povos que eles não têm conhecimento, não têm noção. Então eu não posso falar sobre várias culturas se eu não tiver estudado sobre isso, se eu não tiver conhecimento, se eu não fizer parte, né? Se eu não pertencer a isso. Então é isso. Valeu, muito obrigado, até a próxima.